De volta ao Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira pela Band Natal, você no Ceará que nos acompanha através também do portal potiguarnoticias.com.br. Conosco no programa de hoje está Clésio Brezeguelo, que defende um conceito de moradia chamado veredas, onde integra a natureza na sua forma de construção. No bloco anterior, nós deixamos uma pergunta que diz respeito à questão da acessibilidade. Clésio, cada vez mais a população brasileira e norte-riograndense está ficando com mais idade, gente com um maior número de pessoas com mais idade. Essa questão da mobilidade para pessoas que têm mais idade é levada em conta nesse conceito, veredas? Sem dúvida. Eu vou ter oportunidade de explanar muito a respeito de várias características do conceito veredas. E essa característica de acessibilidade, eu acho que ela faz parte daquilo que eu disse que é a espinha dorsal, que é o respeito total à natureza e ao ser humano. As construções de hoje têm acessibilidade permitida e normatizada, ou seja, as pessoas são obrigadas a construir com acesso. Mas pensa-se quase que exclusivamente no cadeirante. E na realidade a acessibilidade, quando a gente fala em acessibilidade 100%, nós temos que pensar desde o cadeirante, a criancinha pequena que começou agora a dar os primeiros passos, a pessoa com mais idade que tem dificuldade de caminhar com mais desenvoltura, a pessoa às vezes de meia idade, mas que tem um peso acima do desejado e que tem com isso dificuldade de locomoção, ou até uma pessoa que, independente de ser novo ou velho, magro ou gordo, tem um defeito qualquer de postura ou de caminhada. Isso no veredas é levado a sério na totalidade. Nós falamos que o conceito veredas de construir, ele preza por 100% de acessibilidade. 100% de acessibilidade com diversas formas de demonstrar isso, sabe? O exemplo, acho que mais claro disso, que qualquer pessoa pode ver estando lá, é que as ruas e as calçadas, elas são posicionadas no mesmo nível. Não existe aquele degrau entre a rua e a calçada, que é o meio-fio, a sarjeta. Todo o conjunto viário, que é formado por calçadas e ruas, está no mesmo nível. Então a pessoa da calçada para a rua, da rua para a calçada, ela tem trânsito dentro do mesmo nível. Além disso, a pessoa com maior dificuldade de locomoção, ela tem também o benefício de que as ruas não têm inclinação lateral. As ruas têm declive ou aclive, mas elas não têm inclinação lateral, o que na realidade pode parecer bobagem para quem anda livremente com desenvoltura, mas para quem tem um problema de desequilíbrio, de labirintite ou uma vertigem transitória, isto acaba sendo a diferença entre poder caminhar e ter que ficar quieto em casa. Mulheres grávidas também têm certa dificuldade. Bem lembrado, bem lembrado. Você fala no seu conceito economia matemática. O que quer dizer isso, economia matemática, dentro de um conceito de moradia? É porque nós crescemos ouvindo dizer que é preciso economizar. E quando a gente fala economizar, a primeira coisa que a gente pensa é em gastar menos em um primeiro instante. E dizer que o veredas é feito desde o princípio economizando, seria dizer que o custo, hoje dentro do que é trivial dizer que se está economizando, o custo dele seria mais barato. Muito pelo contrário, para poder fazer tudo isso que nós falamos, é preciso investir em altíssima tecnologia, em desenvolvimento de projetos específicos para cada uma das áreas, e isso demanda financeiramente muita coisa, muito investimento. Quando eu falo em economia matemática, é porque tem que se levar em conta o que se gasta e o que se faz do vento existente, da vegetação existente. Então é poupar. Talvez o termo correto seria uma poupança, porque se você retira uma árvore, você financeiramente pode não ter ganhado nada com aquilo, tampouco gastou, mas você deixou de poupar aquilo que você tinha. Então a economia matemática, desde a concepção do projeto até o momento em que todos estão habitando, aí sim ele é um conceito amplo de economia, mas é uma economia matemática, quantitativos. Esse quantitativo passa pelos créditos de carbono, esse quantitativo passa, uma coisa que é interessante, por quanto que vai ser a sua conta de energia, quantos litros d'água você vai gastar na sua casa,
quanto você vai precisar de ar-condicionado, ventilador, quanto é que a sua casa vai ter de iluminação espontânea. Então isso tudo pode ser quantificado e já o é dentro do conceito Veredas. Em relação à questão da água, uma coisa que sempre me chamou a atenção em países como o Japão, quando eu lia sobre essa questão da reutilização da água. E do Brasil eu via muitas vezes o carro sendo lavado com água mineral na rua, calçada sendo lavada. É um pouquinho assim, vamos dizer, irracional. Eu queria lhe perguntar se o conceito, premia isso, ele contempla a reutilização da água. De forma total. Porque você dá descarga com água pura? Acaba sendo um absurdo quando você pensa que tem muitos lugares que a água é um bem em quantidade pequena. Então não é porque aqui existe muito que a gente pode usá-la desenfreadamente. Aqui a água, no conceito Veredas, a água tem que sair do subsolo e tornar ao subsolo. Mas ela sai do subsolo limpa, ela tem que tornar limpa. Então ela sai, vai para o reservatório, do reservatório ela contempla todas as casas, depois ela é coletada através de uma rede de esgoto completa, que é a água servida, é tratada e retorna para utilização mais uma vez nas moradias, só que dessa vez para poder lavar as calçadas, os carros, dar descarga nos vasos sanitários. Então é um ciclo quase que fechado, porque a água que sai do subsolo através de um poço artesiano é uma água puríssima e para devolvê-la ao meio ambiente, você deve também purificá-la. Mas essa é a porta de entrada dela de volta ao veio profundo. Uma questão da impermeabilização. Geralmente se trabalha, se asfalta as ruas de forma que a água não penetra, ela termina escorrendo para os lados ou para frente. Como é que no caso dos Veredas tem alguma proposta em relação a isso? Aqui no nosso estado, principalmente na faixa litorânea, nós não temos uma escassez de água a ponto de ter que coletar a água da chuva e utilizá-la. No sertão, sim, isso já é feito. Mas aqui, o mais importante é fazer com que a água que precipita em cada metro quadrado de um empreendimento, ele permaneça ali. As pessoas primam por impermeabilizações de calçadas, de ruas. Essa água depois é coletada, é lançada num rio ou num córrego mais próximo. Além dela ir já não tão limpa quanto no momento que ela caiu, porque ela leva muita coisa junto em termos de sujeira, você vai acumular, você vai sobrecarregar o leito dos rios. Se todos coletarem em todos os espaços a maior parte da água e lançar aos rios, isso gera inundações e tudo mais. A água que cai da chuva dentro de um empreendimento do conceito Veredas, ali ela permanece. Ela é infiltrada no terreno, porque todas as ruas, as calçadas, os terrenos têm, no mínimo, 40% de permeabilidade, até mesmo a rua. Muitíssimo obrigado, Clésio Brezeguero. Acabou o nosso tempo aqui no Conexão Potiguar. Lhe passo o Jornal Potiguar, notícia que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, e desejo e lhe cumprimento pelo Projeto Veredas. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Tchau a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira. Até amanhã, se Deus quiser.